Boa noite, pessoal. Boa noite. Que a paz do nosso Mestre amado Jesus esteja em todos os nossos corações neste lindo dia maravilhoso, na verdade, noite maravilhosa, que nos está sendo apresentada no relógio da eternidade. Esse dia tão gostoso em que estamos, findando, hoje é o último dia, última quarta-feira da reunião de 2020, estamos terminando, 2020, logo mais iniciaremos, 2021, e sabemos que tivemos as nossas tribulações, as nossas dificuldades, tivemos momentos difíceis, mas nada que não seja fruto das consequências dos nossos próprios débitos, das nossas próprias desarmonizações. E sabendo disso, sabendo de que somos almas a caminho da perfeição, que alcançaremos a perfeitibilidade, porque perfeito é só Deus absoluto, no relativo, alcançaremos, temos que dispor um pouquinho de nós para vibrarmos e para mantermos os nossos pensamentos em luz, para ajudarmos aqueles irmãos que precisam. E é o que eu sempre digo, é o que eu acho que é o mais certo. Quem são os irmãos que mais precisam? Somos nós mesmos. Nós somos os primeiros que precisam de mais. Porque se nós colhermos o melhor que nos é apresentado pela espiritualidade maior aqui hoje, seremos bons trabalhadores, seremos bons pais, bons filhos, bons alunos, bons funcionários, bons chefes, seremos bons seres humanos. E aí seremos, na verdade, agraciados, entenderemos a vida de uma forma mais ampla, não de uma forma ainda tão relativa, apegada aos bens materiais, mas vem do lado espiritual em que precisamos nos abraçar. Precisamos estar unidos em mente, corpo e espírito. Nessa tríade, onde estejamos mentalizando e levando aos nossos irmãos este equilíbrio. E para isso, precisamos ter para nós. Porque não temos como dar algo se ainda não temos. Não temos como alimentar os nossos irmãos se não temos o alimento. Equilibrar alguém se estamos em desequilíbrio. Podemos, claro, ensaiarmos, darmos o nosso primeiro passo, mas não podemos fazer tudo, Quanto mais tivermos, mais poderemos dar. Então, que José de Mococa nos auxilie hoje, estejamos tendo esse momento maravilhoso divino entre irmãos, que o somos, porque é isso que nos faz felizes, não saímos da nossa casa, lá de longe para virmos aqui, adentrarmos em uma casa espírita e nos preocuparmos com as pessoas e com o restante. Mas viemos aqui para nos preocuparmos conosco mesmo. Viemos aqui para nos purificar. Se algo nos incomoda, é porque carregamos o incômodo das nossas inferioridades, dando possibilidade para que as energias que são negativas adentrarem em nossos espíritos. E quem vai hoje fazer a palestra vai ser a nossa irmã Sandra. Como sempre nos faz belas palestras, traz bons ensinamentos, A gente tem a felicidade dela fazendo esta, junto com a equipe, de divulgação, fazer esse trabalho, das gravações e fazer esse trabalho de trazer os palestrantes para casa, Agora estamos, claro, com um número reduzido, só com os trabalhadores da casa, Mas quem quiser, quem se sentir à vontade, quem tiver disponibilidade de fazer uma palestra, procura a nossa irmã Sandra. Não precisa a nossa irmã Sandra sair correndo atrás de todo mundo, não. Vai lá, procura ela e fala, eu quero fazer uma palestra. Ela vai arrumar um horário para que seja feita a palestra. Vai arrumar um horário para que possamos todos ter a oportunidade de falar. Porque trabalho tem para todo mundo, gente, dentro da casa espírita. Tem para todo mundo. É só queremos trabalhar. É isso que o Sr. José Sol vai falar. Então vamos lá, Sandra. É nós e Deus, fique à vontade, que a espiritualidade maior de José de Mococa ajude, oriente, para que esteja falando de Jesus. Fique à vontade. Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite. Hoje estamos no dia 30 de dezembro do ano de 2020. Estamos fechando um ciclo importante na vida de todos nós. Estamos atravessando uma fase muito importante, como todas as fases são, como todos os instantes são nas nossas vidas. E hoje, como nosso último encontro do ano de 2020, estamos num número muito reduzido de irmãos encarnados, mas certamente num número gigantesco de irmãos desencarnados. E agora,
com o período de pandemia, com o período de isolamento social, a gente tem um olhar que até então não tínhamos, que é um aprendizado novo que a vida nos convidou, que é de cumprimentar as pessoas que vão nos assistir através das nossas redes sociais, cumprimentar as pessoas que vão nos assistir, seja no seu trabalho, seja nos seus lares, onde quer que se encontrem, porque com a internet e com esse novo aprendizado que se fez nas nossas vidas, nós hoje não temos barreiras. Nós não temos barreiras para falar do Cristo, para falar do bem, para falar do mais, para falar de harmonia, para falar de pessoas que passaram, que chegaram nas nossas vidas e que trouxeram contribuições positivas. Nós não temos barreira para isso. Então, todos que agora estejam assistindo esse vídeo, que sejam muito bem-vindos e que de alguma forma a gente consiga transmitir algo de positivo. A nossa fala de hoje, como último dia de encontro do mês de dezembro, será falar um pouco a respeito de Jesus, que foi e é uma figura tão gigante que dividiu a história em duas partes, antes de Cristo e depois de Cristo. Então, estudando, lendo, buscando fazer uma seleção de um material para a gente fazer um diálogo hoje, eu pensamos em trazer uma fala de Jesus sobre o olhar de Emmanuel. Então, quero convidá-los a que a gente faça uma viagem no tempo, mas que especificamente a gente volte e reveja uns pedacinhos de uma literatura que se chama Há 2000 anos. Um livro psicografado por Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel na mediunidade de Chico Xavier. E lá nós vamos encontrar um pouco da história de Emmanuel. Já no começo do livro, ele relata e vem, antes da psicografia, do trabalho do livro, Emmanuel vem com toda aquela humildade diante daquele médium extremamente esforçado, extremamente delicado, dedicado e extremamente disciplinado, que foi Chico Xavier. Ele não veio como um premiado, como uma pessoa especial, porque nenhum de nós o somos. Deus nos vê como únicos e iguais. Todas as potenciações estão inseridas em nós. Então, Chico Xavier, diante da sua dedicação, Emmanuel, como um grande espírito, dentro da dedicação que sempre trouxe consigo, bem no começo do livro ele narra a respeito, antes de começar essa psicografia, ele vem numa reunião espiritual e diz que está pedindo a autorização dos planos maiores da vida e está pedindo o mérito de poder abordar, trazer uma literatura abordando uma de suas experiências quando na vida material. Ele pede preces porque está trabalhando em busca daquilo e depois de um tempo volta em outra reunião, trazendo uma fala e dizendo que vão começar a desenvolver um trabalho falando a respeito de uma das suas experiências na vida material. Então essa fala que a gente vai entrar agora está inserida no livro Há 2000 anos. Conta-se essa parte de que encontrava-se no quarto que abrigava um dos filhos de Emmanuel, que ele tinha 2 filhos, um menino e uma menina, e a menina maiorzinha encontrava-se bastante doente. No leito dela, eles encontravam-se a mãe Lívia e uma das suas escravas, que era mais próxima dela, que trabalhava mais diretamente com ela, chamada de Ana. Aquela época era a época que o Cristo estava sobre a terra. E naquele período, Públio Lentulus era um poderoso senador romano. No quarto, junto àquela menina que estava bastante doente, encontrava-se Lívia, que era a mãe dela, e a sua escrava Ana. Lívia, como esposa de um senador, era uma mulher muito rica, muito poderosa e que tinha um patamar social que a época exigia, assim como exige até hoje, alguns protocolos, algumas colocações, e tinha como sua funcionária mais direta, digamos assim, trazendo para a fala de hoje, a Ana. Só que as duas eram mulheres muito espiritualizadas e muito amigas. Quando estavam juntas, elas não tinham barreira social. Então não existia a escrava e a senhora. Elas dialogavam como 2 amigas. E Ana assistia e ia nos lugares onde o Cristo estava pregando e trazia para a senhora, trazia para a Lívia, as pregações que o Cristo trouxe.
o que ele falou, como ele disse, como era a presença dela. Ela ficou inebriada ao conhecer aquele grande homem. E Lívia também. E naquele dia, as duas estavam conversando. E a Ana estava contando para Lívia que no dia anterior, o Cristo havia trazido pregações maravilhosas naquele local. E naquelas pregações foram várias mães com seus filhos. Tinham várias pessoas que aguardavam a chegada do Nazareno e tinham várias mães com seus filhos. Filhos que traziam consigo doenças muito profundas, doenças antigas ou doenças recentes, mas aquelas doenças que a matéria, que os conhecedores da saúde física naquele período não conseguiam desvendar. Então elas levavam para o Cristo. E a Ana fez um relato muito interessante para a Lívia, dizendo que quando Jesus estava chegando para a sua pregação naquele dia, como tinha muita criança, eles faziam um barulho, uma algazarra da criançada toda junta. E os apóstolos, ao chegar, deram uma bronca em todo mundo, porque iam ouvir o Cristo. Como é que estava aquela algazarra, fazendo aquela bagunça? Precisava de respeito. E aí no livro narra que naquele instante o Cristo disse: deixai vir a mim os pequeninos. A eles pertence o reino dos céus. As pessoas puras, que estão chegando e querem simplesmente estar em derredor, sendo naturalmente como elas o são. E assim aconteceu a conversa. Assim Ana contava para Lívia o quanto aquele momento foi belo, o quanto aquele momento foi grandioso e quantas curas se fizeram naquele instante pela simples presença do Cristo. No meio de pescadores, no meio das pessoas humildes. E ouvindo aquilo, Lívia dizia: poxa, ela falava entristecida, dizendo que ela não poderia se fazer presente em uma das pregações. Porque se o Cristo pregava para aquelas pessoas tão humildes, para aquelas pessoas tão simples, ela, como a esposa de um senador romano, não poderia se fazer presente. Porque existia uma diferença de hierarquia, de ambientes, e eles não compartilhavam os mesmos. Onde tinham as pessoas ricas, os escravos, os humildes não se faziam presentes. E aí a Ana falou para ela: Lívia, com Cristo isso não acontece. Junto às pregações dele vão pessoas muito ricas, muito poderosas, e vão escravos, vão simples, vão humildes. O Cristo não faz diferença entre um e outro. Lívia, inebriada, ouvindo aquilo. A Ana, sua escrava, em estado de graça, porque estavam conversando de um assunto tão belo, que naturalmente elevava suas energias, os seus pensamentos e os seus sentidos. Só que elas estavam no quarto de uma doente. Entraram naquele diálogo de maneira tão efusiva, tão animadas, que não se deram conta que a doente sentou, se arrumou no leito para prestar atenção na conversa. Então ela estava ouvindo ponto a ponto do que elas estavam falando. E naquela casa de um senador romano, existia um escritório de Públio Lentulus e ele estava lá fazendo alguns despachos, atendendo algumas pessoas. Quando terminou o atendimento, ele, como um bom pai, e um pai muito aflito, porque a sua filha mais velha estava extremamente doente. Ele terminou os despachos, os atendimentos. Assim que terminou, ele dispensou a última pessoa e foi ao quarto da filha, ver como ela se encontrava naquele dia, ver como ela estava. Quando ele entrou no quarto da filha, tanto Lívia quanto Ana silenciaram, porque como um senador romano, as religiões e os protocolos se faziam de forma diferentes. E ele era um homem muito austero, muito bom com a família, mas muito austero. Então ele não entendia e não aceitava que houvesse uma relação de intimidade entre os ricos e os escravos. Deveria haver uma diferença, porque a lei que se fazia na época dizia aquilo. Quando ele chegou no quarto, elas pararam na conversa, ele dirigiu-se ao leito da filha, aproxima-se dela, e a literatura descreve que ela tinha chagas espalhadas por todo o corpo. A menina tinha uma lepra, em estado já muito avançado. Ela gemia muito,
porque sentia muitas dores, e tinha uma febre altíssima e constante, que não existia médico mais caro, mais talentoso e mais experiente que não tivesse atendido aquela criança e que não tivesse chegado a nenhuma solução e nenhum alento daquelas dores que ela sentia. O pai, muito angustiado, vendo aquilo, com todo o dinheiro, todo o poder, toda a riqueza, impotente, porque tudo aquilo não conseguia resolver o estado de saúde da sua filha. Ele se aproxima do leito, pega nas mãos dela com muito cuidado, porque ela era muito magrinha e tinha o corpo coberto de feridas e gemia muito. Ele se aproxima do leito dela e diz: filha, o que é que você quer que eu faça? O que é que você quer que mande buscar? O que você quer que compre? Qual brinquedo você quer? Diga qual a sua vontade, que ela será feita imediatamente. Eu vou mandar que alguns assessores diretos meus busquem o brinquedo que você quer no lugar em que ele estiver, contanto que isso faça com que você tenha uma noite melhor. Ouvindo aquilo, Lívia e Ana estavam extremamente sensibilizadas, porque as duas viviam à beira daquele leito e sem ter muito o que fazer, que não fosse preces, porque já eram cristãs. Não era público aquilo, mas elas já eram cristãs. A menina, com muito esforço, disse para o pai o que ela queria. E eles não conseguiam entender ele não conseguia entender o que ela dizia. A mãe já tinha entendido. Ela dizia que ela queria a presença do Nazareno. Ela queria ver Jesus e que ele a visse. Enquanto a mãe e a Ana conversavam, ela prestava atenção na conversa. E também já era um espírito evoluído, também já era um espírito maduro, também era uma criança de muito amor no seu íntimo. Ele perguntou novamente e ela respondeu que o que ela gostaria era da presença do Nazareno. Ela queria ter a oportunidade de ser vista, examinada pelo Cristo, aquele homem que todos diziam. O senador, ao ouvir aquilo, baixou os olhos, ficou preocupado, entristecido, mas ao mesmo tempo não tinha como dizer não. Era um pedido da sua filha. Ele a cumprimentou, saiu de lá, que já era noite, não respondeu. Disse que iria ver, ia pensar como que ia fazer e saiu do quarto. Foi para os seus aposentos com a sua esposa, que já era um espírito maduro, Lívia. Lá eles continuaram o diálogo. Ela chorou profundamente quando a filha fez esse pedido, porque era o que ela, como mãe, também gostaria, era o que ela acreditava, e era onde ela acreditava que o tratamento se faria presente para sua filha. Mas como esposa de um senador, não poderia dizer aquilo. Ela, conversando com o marido diante da situação da filha, ele disse que no outro dia iria procurar o Nazareno, porque ele estava naquelas regiões. Na continuidade, Lívia conversa com ele no sentido de que ele leve a todas. Ela também queria essa chance de encontrar com Cristo. Ele disse: eu vou à procura dele, mas eu vou a sós. Eu vou sozinho e eu vou durante um período e um horário em que não seja visto pelos outros, não seja percebido. Vou até ele como algo impessoal, como se eu tivesse de passagem, de repente cruzei com ele, quem sabe conseguimos conversar. Porque na posição dele, de autodirigente e de uma religião totalmente diferente, ele não, como homem, especialmente muito orgulhoso, muito prepotente, muito rico, e se vendo como autoridade sobre todos os aspectos que se possa imaginar, para ele seria uma humilhação profunda e em busca de alguém tão simples, tão humilde e que fala com pescadores. Só que, diante de uma situação tão extrema da saúde de um filho, ele assim o fez. Lívia gostaria de estar junto, mas não dava para insistir. Assim aconteceu. No dia seguinte, o senador seguiu seu dia normal, como um dia comum, e no final do dia, ao entardecer, ele saiu de casa, como se fosse dar um passeio comum. Nada tão sério, não estava em busca de ninguém especificamente, e saiu. A literatura conta
que ele chegou diante de uma praça, que Jesus estaria lá por perto. Chegou em uma praça e começou a mergulhar em alguns pensamentos, alguns sentimentos que fugiam totalmente aquele homem, aquele senador poderoso, aquele homem de posses, aquele homem que mandava, que controlava e que era a maior autoridade política naquela região. Diante daqueles pensamentos, ele ficava imaginando, assim como nós ficamos em tantas vezes. Eu vou ou não vou? Eu falo ou não falo? Ele não vai poder me dizer nada. O que esse homem vai poder dizer? Que só fala com pescadores, com pessoas humildes, que anda pelas ruas de roupa tão simples. Nem meu idioma ele não sabe dizer. E diante dessas reflexões, ele sentou-se na praça. Quando ele sentou, ele percebia que as pessoas que transitavam por perto olhavam para ele com curiosidade, porque viam que era alguém muito diferente daquelas pessoas que transitavam por ali. Ele sentou sozinho no banco, pelo que a narrativa apresenta, e naquele sentar, naquele instante, é como se ele tivesse saído de si, entrado num estado íntimo e se conectado com o todo do universo por um instante. Pelo que o livro traz, ele vê a natureza com outro olhar, vê as pessoas com outro sentimento, ele vê a vida do universo acontecendo de uma forma mais ampla, mais viva, mais pulsante, e ao mesmo instante ele estranha aquele sentimento vindo dele, aqueles pensamentos vindos dele. Não era assim que era o dia a dia dele, não era assim que ele sentia, não era assim que ele vivia, mas ao mesmo tempo, aqueles sentimentos o traziam num universo de tanta beleza e de tanta harmonia interna, de tanta sintonia com o todo, que ele não sabia explicar, mas ao mesmo tempo estava inebriante no sentir. Então, diante daquele misto de situações, o sol estava se pondo, a noite estava começando, a natureza se fazia bela, o ambiente se fazia agradável. E em meio àquele instante de inebriamento do bem e do belo, o senador Publio Lentulus percebe que chega perto dele um homem. Percebe que chega perto dele alguém que lhe traz uma serenidade, um estado de paz, de harmonia e de contentamento que ele não sabe dizer o que é aquilo, mas sente. Ele olha e vê que é o Cristo que está do lado dele. E o Cristo veio até aquele senador. Ao sentir aquela presença, aquele homem tão poderoso, tão orgulhoso e tão culto da sua época, fica sem palavras. Não consegue dizer, não consegue expressar o que quer. E ele chora. O livro conta que o senador coloca-se de joelhos em estado de inebriamento e de lágrimas diante do Cristo. O Cristo olha para ele, pergunta por que é que ele busca, o que ele faz ali, ele não consegue responder. É óbvio que o Cristo já sabia. É óbvio que ele sabia de todos os acontecimentos antes que eles se dessem. E ele convida ao senador Publio Lentulus a aproveitar aquele instante que se faz na vida dele. Aquele instante de deixar de lado todo aquele orgulho que ele trazia até então. Jesus fala para aquele senador que todo aquele ouro, que toda aquela riqueza, que todo aquele poder, que toda aquela autoridade é muito transitória, que aquilo é pó e nada significa nem representa, que a beleza, o amor, o esplendor e o que é contínuo e o que vale a pena nas nossas vidas pertence ao Pai e não aos homens da terra. O senador, ouvindo aquilo, estava em estado de graça, como diz a narrativa, sem ter verbo para dizer o que aquilo significava, porque ele não acreditava em tudo aquilo, mas o sentimento que o Cristo trazia consigo era maior que qualquer fala,
que qualquer expressão, que qualquer pedido e que qualquer literatura que o senador conhecesse até então. O Cristo convida-o àquilo e diz para ele que ele está vindo em busca de cura para a filha, que ele, enquanto senador, enquanto homem das leis, não tinha merecimento para que a filha fosse tratada. Entretanto, a esposa dele, Lívia, o tinha. A esposa dele tinha merecimento para isso, e a filha dele também já era um grande espírito, que por conta da fé delas e da grandeza que traziam em seu espírito, ele poderia voltar para casa, porque a filha estaria bem. E assim foi o encontro, com passagens e momentos esplêndidos que eu estou contando, de acordo com o meu crivo, que é sempre um recorte que a gente precisa fazer. É sempre um olhar que a gente traz quando se coloca para trazer qualquer fala. O Cristo se afasta para as suas pregações do dia, e aquele senador permanece mais alguns instantes ali no banco, até se restabelecer. Passados esses minutos, ele retorna para casa e chega em casa assustado, como qualquer um de nós chegaria. Abre a porta com cuidado, vai entrando em casa, sabe aquele medo que a gente fala, meu Deus, o que eu vou encontrar? Como estarão os meus? Assim ele entra, vai ao quarto da filha. E qual não é a surpresa quando ele chega e a vê no colo da mãe, muito bem, restabelecida, saudável. Lívia conta para ele que desde o instante que ele saiu em busca do Cristo, ela e Ana entraram em preces, pedindo que a misericórdia divina se fizesse a benefício daquela criança que se encontrava muito doente, que ninguém conseguia tratar, mas que ela, diante do amor que trazia no seu íntimo, tinha certeza que o Cristo poderia fazer aquela cura e muito mais. Com aquela fala, Ana ouve a conversa, porque como funcionária direta, ela tinha que estar sempre por perto, de acordo com a necessidade dos seus patrões. Ela ouve e entra, em também estado de graça, imaginando que aquele senador, tão orgulhoso e tão poderoso, esteve frente a frente com Cristo. Ela entra, ela e a Lívia começam a conversar como amigas que elas realmente o eram. Aquele senador que foi tocado no mais profundo do seu íntimo, pela mensagem, pela vibração, pelo amor do Cristo que ele havia encontrado há minutos atrás, ainda encontrava-se atordoado com aquele homem que ele foi até então, e aquele homem que o Cristo o convidava a ser dali para frente, de construir uma história diferente, de construir uma história de harmonia e de deixar toda aquela prepotência que ele viveu até então para trás. Ele, com essa dualidade que trazia em si, olhando aquela fala de Lívia e de Ana, sacudiu a poeira naqueles momentos que nós fazemos, infelizmente, tão costumeiramente nas nossas vidas. Naquele momento em que somos convidadas a decidir. O que é que você quer agora? Você quer largar aquela pessoa orgulhosa, viciada? E eu não estou falando de vícios. Eu não falo de vícios do bar que a gente vê a pessoa beber. Não falo do vício do cigarro que a gente vê a pessoa fumar. Eu falo do vício interno. Aquele vício de maledicência, de ódio, de desarmonia que por vezes a gente traz. E lá no nosso íntimo a gente sabe que não está certo. A gente sabe, porque se não soubesse, não fazia escondido. A gente sabe que não é legal. Sabe aqueles instantes em que a gente vai cometer um ato que não é honroso, não é o melhor, não é o que a gente aprende. E lá no íntimo a gente pensa, o que é que eu faço? Perdoo e sigo em frente? Ou dou um chute na canela como eu fiz até ontem? Esse era um dos momentos que Públio Lentus viveu. E ele vendo aquilo, sacudiu a poeira e pensou, eu sou um senador. Eu sou um senador. Eu sou que mando. Eu sou a autoridade. Eu sou o poder. E mandou que a Ana se retirasse, porque aquilo era um assunto de família que ela não deveria se fazer presente.
A esposa dele, vendo aquilo, ela não tinha autoridade nem autonomia para bater de frente com ele e sabia que naquele instante silenciar seria o melhor. A fala de Públio Lentulus era que a Ana fosse desligada dos trabalhos de família, porque ela não tinha autoridade como uma escrava para fazer parte da vida da família. Ela era apenas uma escrava. Eles eram senadores, pessoas poderosas, pessoas acima de toda aquela casta, de todos aqueles outros que viviam em seu derredor. Assim, o senador escolheu, como por tantas vezes nós escolhemos nas nossas vidas, o caminho que devemos seguir. Como por tantas vezes o Cristo vem até nós, seja na figura de um amigo, seja na figura de um colega, seja na figura de um filho, seja na figura de alguém que pede um prato de comida, ou seja na figura de alguém multimilionário, que apesar de toda aquela conta bancária recheada, precisa de um abraço, precisa de um amigo, precisa de um afeto, precisa de alguém simplesmente para sentar e tomar um café. E por vários instantes nas nossas vidas, o Cristo se faz diante de nós na presença de um amigo, na presença de uma figura dessas. O Cristo se faz diante de nós quando precisamos cuidar de nós também. Quando precisamos olhar para nós mesmos com respeito, com afeto. Este corpo é perecível, a minha alma é eterna. Entretanto, preciso desse corpo para a minha vivência terrena. Preciso desse corpo saudável, preciso desse corpo higienizado. Preciso higienizar o corpo de matéria, mas eu preciso higienizar o corpo mental. E nessas passagens o Cristo está sempre nos convidando. Assim como se fez presente para o senador que estava sentado numa praça há 2020 anos atrás, ele se faz presente nas nossas vidas a cada momento, a cada instante. Estamos num momento de provação, eu não digo de provação, mas de divisor de águas das nossas vidas, em que somos convidados, assim como Públio Lentulus o foi, para reaprender a viver. Quando Cristo disse para ele, com toda essa autoridade, com todo esse poder, deixe esse orgulho e vem comigo, para que você seja feliz, os seus também, e para que você construa uma história melhor. Ele convidou o senador Públio Lentulus a reaprender a viver. E o mesmo convite o Cristo tem nos feito no ano de 2020. Para a gente reaprender a conviver em família, para a gente reaprender a viver em casa, a viver com os nossos. Nesse dia de 24 horas, e a gente por vezes passa 23 horas cuidando do portão para fora e não consegue ter tempo de olhar do portão para dentro. A vida nos convida a um aprendizado constante. Essa situação toda de pandemia, de isolamento, de saúde. Como o Flávio fez um vídeo maravilhoso, de muito carinho para nós da casa. Alguns de nós retornam à pátria espiritual, outros de nós retornam ao templo de matéria. Nossa visão é extremamente limitada e nós não temos condições de fazer uma análise desse todo que se apresenta na nossa vida. Mas como a espiritualidade superior sempre nos pede, reforcemos as nossas fés, reforcemos a nossa fé. A nossa fé em nós mesmos como pessoas capazes, a nossa fé em nós mesmos, que muitos amores nos rodearam para que chegássemos até aqui. Ainda que eu tenha vivido até ontem no orfanato, sem pai, sem mãe, sem parente nenhum, sem conhecer ninguém, mas existia um amor que me trouxe até ali. Existia um amor que em algum momento na minha vida me deu um copo de água, me alimentou, me deu um abraço, me ouviu. Foi uma referência na minha vida. Quantos de nós tivemos referências e que não são consanguíneas? Pessoas que a gente vê na vida e que diz, quando eu crescer, eu quero ser assim.
Quando eu crescer, eu quero me portar assim. Quando eu crescer, eu quero escrever assim. Quando eu crescer, eu quero ser uma pessoa melhor. Então, Cristo nos convida continuamente para que sejamos boas referências onde a gente passa. No movimento escoteiro tem uma fala que diz que quando o escoteiro chega no ambiente, quando ele sai de lá, aquele ambiente tem que estar melhor do que quando ele chegou. Seja na higiene do ambiente, seja na higiene emocional. E para a doutrina espírita, eu tomo a liberdade de dizer, seja na higiene espiritual. A gente sente muita dor na unha que encrava. Uma dor tão profunda que às vezes a gente não consegue ver. Um colega nosso que está com câncer em fase terminal. Porque minha unha cravada dói demais. Então que nesse fechamento de ciclo de 2020, tenhamos certeza de que o Cristo nos convida a sermos mais, a sermos melhores. Assim como o senador Publio Lentulus estava sentado no banco de uma praça e o Cristo veio até ele, ele vem diariamente a todos nós. Ele não vai vir com asas, nem com ouro caindo sobre o seu corpo, nos dizendo quem é. Até porque se disser, a gente vai crucificá-lo, a gente vai dizer que é mentira. Então que olhemos todos aqueles que convivem conosco como a melhor oportunidade das nossas vidas. Esse irmão é a minha melhor oportunidade de aprender, de crescer, de ser melhor. Não importa se a pessoa tem mau humor, não importa. Não importa se não gosta da gente. Não pode agir com violência, porque a gente também tem que se respeitar. Mas não importa. Não importa o que o outro acha ou sinta de você. O importante é, eu te ofendi em algum momento? Eu te agredi? Eu fiz alguma coisa por agora que te levou a essa reação? Se fiz, me desculpe, eu vou corrigir. Se não fez, sigamos em frente. O Cristo nos convida. Nós não temos como segurar na mão de um grande espírito e segurar na mão de alguém que odeia, que se vinga, que é maledicente, que quando chega a gente fica arisco porque sabe que alguma coisa de ruim está rolando no ambiente. Se essa pessoa é assim, nos construamos melhor para sermos boas referências. Primeiro, boa referência a nós mesmos. E depois, que a gente consiga contaminar o ambiente que vive com o bom, com o belo e com o mais. Fiz uma fala extremamente pobre diante da grandeza que é o livro há 2000 anos. Fiz um recorte pequenininho, mas com muito carinho, muito respeito. E gostaria de convidá-los, aos que estão assistindo esse vídeo agora, a nós que aqui nos encontramos. Nós estamos num período de isolamento social. Não podemos chegar perto, não podemos nos tocar. Estamos com distanciamento uns dos outros. Mas para fechar esse ciclo de 2020, eu gostaria de pedir que façamos uma prece. Que a gente fique de pé, porque para falar do Cristo a gente fala de pé, com a coluna ereta, com todo o respeito que vier no nosso íntimo. Tá com a neném, vai se ver? Para a gente ficar de pé, não podemos dar as mãos, por conta do isolamento social e do respeito que o momento nos pede. Vamos. Respirando, 1, 2, 3. Que o amor divino se faça a benefício de todos nós nesse instante. Que Deus nos abençoe. Que Jesus nos ilumine. E ao aniversariante do mês de dezembro dizemos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu santo e bendito nome. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair nas tentações de nossas próprias inferioridades,
e livra-nos, Senhor, de todos os males, pois que só a Ti pertence todo o reino, o poder e a glória, agora e para todos sempre. Que essa prece seja levada até o aniversariante do mês de dezembro e que a benefício de todos nós se faça paz, harmonia, muita coragem e convicção. Nunca estamos sós, nunca estamos abandonados. Do jeito que aquele senador estava no banco de uma praça e Cristo chegou até ele, ele chega até a cada um de nós e nos convida para sermos felizes, para sermos melhores. E diz: não se magoe, não chore, não fique triste. Faça o seu melhor, que o melhor se fará a benefício de todos nós. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e muito obrigada pela atenção de vocês.